Olá, bem-vindos. Estamos em Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. Sou José Paulino e hoje comigo tenho a Samara Silva, aluna da Licenciatura em Comunicação Global. Bem-vinda, Samara. Obrigada. Samara, gostava de perguntar, antes de mais, como é que uma menina que não gostava de escola se torna delegada de turma na faculdade? Bem, eu sempre fui ou delegada ou subdelegada. Delegada, não sei, as pessoas sempre vão sempre com a minha cara, escolhem sempre ser delegada, não é? Eu tenho a tendência a sempre meter-me com as pessoas, não sei se é pelo facto de eu ser simpática, divertida. Tens perfil de líder. Tenho, mas não sou aquela líder má, atenção. Mas, sim, se calhar é por confiar em mim. Porquê é que não gostavas da escola? Algum motivo especial? Ou seja, era dos professores? Era de teres de levantar cedo para ir para a escola? Era de fazer os trabalhos? Não era nada disso. Hoje em dia a maturidade é completamente diferente. E eu, quando era criança, não é de testar, porque eu não testava a escola. É aquela mania de ser preguiçosa e de não saber que a educação na altura era importante, não é? Era uma criança, não sabia o que era a vida. Hoje em dia, que eu digo, não é? Com a experiência da vida, as coisas vão mudando. Era muito aloada. Hoje em dia sou, mas é diferente. É diferente. E, portanto, ir para a faculdade não estava sequer no teu pensamento? Nunca na vida. Nunca. Nunca pensei seguir Mas, licenciatura. mas achavas que não conseguias? Não pensaste mesmo, ou seja, querias dar o seguimento à tua vida, trabalhar só? Era isso? Primeiramente, não. Eu era uma miúda insegura. Hoje em dia, às vezes, também tenho as minhas inseguranças, tal como toda a gente. Acho que vai sempre fazer parte das inseguranças que nós temos. Não era boa aluna na altura, não tinha boas notas, bons resultados. Ficava desmotivada, ficava triste. Olhar para resultados e pensar, bem, eu não consigo e se calhar nunca vou conseguir ir para a faculdade. Nunca estava mesmo nos meus pensamentos e é incrível. E, entretanto, surgiu o teste de marketing digital, não foi? Como é que isso apareceu? Como é que é? O TESP em marketing digital foi algo assim bom, ou seja, eu fiz o exame nacional de português que não correu bem, tive 8, ainda dava explicações, tive um ano a ter aulas de explicações e mesmo assim tive 8. Fiquei desanimada. Mas na altura, o meu namorado também iniciou o TESP e ele disse, mas tiraste negativa então e agora? Vais desistir? E eu, sim, tirei 8 a português, não vou conseguir entrar em nenhuma faculdade, vou fazer o que é da minha vida. E ele depois explicou-me, olha, tens este curso aqui, Peniche, Lisboa. Eu, epá, Peniche ainda é um bocado longe, Torres. Opa, se calhar Lisboa. Vi o ISEC, acabei por entrar na página, vi o teste em marketing digital, vi as opções que a faculdade tinha e optei por inscrever-me. Que acabei por fazer o exame aqui na faculdade. Prova interna, exato. Exatamente, e correu bem. Então, temos aqui uma pergunta que é: porquê é que decidiste ingressar no ISEC e na Licenciatura de Comunicação Global? Acabei por ingressar no ISEC, tal como tinha dito na questão anterior, porque, primeiro, por ser perto de Torres Vedras. Eu sou de Torres, eu sou em Lisboa, 40 minutos e tal, ok, porreiro. Vou-me inscrever nesta faculdade. Acabei por ver as opções, o teste em marketing digital, que me deu a oportunidade de ingressar para o ensino, para a licenciatura em comunicação global. Vi, sim, gostei das cadeiras e assim, ok, vou arriscar. Licenciatura em Comunicação Global também não estava nos planos, mas depois quando acabei por ver as cadeiras, pensei, não, isto se calhar é uma boa opção, querendo ou não, porque hoje em dia só com o TESP as empresas não aceitam, não é? Portanto, é mais comunicação do que propriamente o marketing Marketing digital. sim. É isso? Sim, sem Ok. dúvida. Ok. Pelo que me disseste há bocado, a tua forma de olhar para a educação mudou radicalmente, certo? A que se deveu isso em específico? Deveu-se muito quando eu estava em TESP e, primeiro, eu sempre fui uma pessoa que leva as coisas muito sério, ou seja, quando meto numa coisa vou até ao fim. Depois comecei a ver a minha maneira de olhar para as pessoas, a maneira como davam as matérias, ou seja, sair do ensino secundário e prosseguir para o ensino superior completamente diferente, não é? Tu estás por ti, tu já és adulto,
tu tens obrigações, tens que passar às cadeiras, ninguém quer chumbar exames, por amor de Deus. E deveu ser isso. Acho que também por ter uma mãe rígida, não é? Preocupada e sempre em cima de mim, tens que estudar e acabei por ver o mundo Ela completamente incentivou-te muito a diferente. seguir pela via académica. Exatamente. Tu és do primeiro ano da licenciatura, que é um curso novo, que está precisamente apenas para já com um ano de funcionamento, não é? Está a corresponder às expectativas? Como é que olhas para este curso? Sim, gosto muito do curso. Comunicação sempre... Eu acho que... Eu, apesar de ser uma pessoa comunicativa, e eu acho que isto acabei por começar a perceber num estágio de TESP que fiz, que foi num clube, no Sporting Clube Torres Vedras, um clube desportivo, onde tem várias modalidades, e nós lá tínhamos que dar uma ideia de como é que o clube poderia melhorar. E eu dei a ideia de entrevistas, foi uma delas. E Portanto, surgiu... uma inovação. Exato, e surgiu. E tem os miúdos, não é? Aquilo tem lá várias modalidades. Tem o voleibol, tem o hóquei patins, ginástica, entre outros. Agora não está a ocorrer outro. É assim, houve um torneio que decorreu lá e foi incrível. E eras tu que fazias as perguntas, as entrevistas? Era eu e mais uma colega minha, mas eu é que estava mais à vontade. Portanto, o bichinho da comunicação também começou a Começou aparecer mais aí. exato, começou aí. E foi... Visto que era isso que querias seguir. Sim. Ok. Uma das coisas que principalmente os alunos falam muito aqui no ISEC, como ponto positivo, é a proximidade, basicamente, entre toda a comunidade académica, mas neste caso, entre os alunos e os professores. Também achas que isso é um aspecto importante? Imenso, imenso. E tenho a dizer que o ISEC tem muita sorte em ter o professor Mário Carvalho como um professor excelente, com uma paciência incrível, que é o meu professor de ilustração digital. Para o ano ainda vou ter uma cadeira com ele. Eu estava em sala de aula e estava a mexer no Illustrator, uma ferramenta que eu adoro imenso. E eu estava a dizer, professor, eu não estou a conseguir. E ele, consegues. Samara, tu consegues. Ele ali a incentivar-me. Faz assim, faz assado. E eu lá a fazer. O professor Mário é incrível. Para além de ser um professor incrível, é mesmo muito boa pessoa. E também uma professora que eu adoro imenso é a professora Isabel Pinto. Também tenho uma paciência do tamanho do mundo. Eu acho que o ISEC tem muita sorte em ter estes professores e claramente que essa relação entre alunos e professores é muito importante, não só para nós, não é? Para nós aprendermos e a motivar-nos. Um professor tem sempre que motivar um aluno e nunca desmotivar, e isso é super importante. Portanto, calculo que estes tenham sido 2 professores que tenham marcado. Tu tens mais algum, mesmo até... O professor Hélder também é porreiro. Olha, há bocado estavas a falar naquele estágio que fizeste no CETESP. De futuro, profissionalmente, onde é que te vês a trabalhar? Televisão, rádio, empresas, área de comunicação, assessoria? Onde é que tu te Gostava vês? muito da rádio. Acho que a rádio é a nossa companhia. Eu estou no carro de manhã, ouço rádio, não é? Às vezes também meto sons na coluna, mas prefiro muito... Eu gostava imenso de estagiar numa rádio. Quem sabe um dia ser colega do Hélder Tavares. Exato. Há motivo especial por gostares do Hélder Tavares? Gosto imenso da voz dele. A voz dele chama-me imensa atenção, não sei porquê. Gosto. É super radiofónica. Adoro. A mensagem como ele transmite, a energia. Estar numa rádio, parece que não. É assim, eu nunca lá tive, não é? Mas eu acho que a dinâmica da rádio acaba por ser diferente do que a dinâmica de estar numa televisão e transmitir uma mensagem para o telespectador. Ou seja, rádio acaba por ser uma vertente, obviamente, também jornalística, mas acho que é diferente. Não sei se o Paulino está a fazer entender mais dinâmica, não é? E eu vejo muito numa rádio, assim, divertida, porque lá está, sou super extrovertida, também sou muito séria, atenção. Eu sou muito séria e, sim, gostava muito de estagiar numa rádio. Portanto, preferes dar, entre aspas, voz do que a imagem, é isso? A televisão não te Sim. cativa tanto? Sim, mas também estou aberta para tudo. Aberta à proposta. Exato. Ok. Olha, qual é a tua maior ambição a nível profissional? Já disseste onde é que gostavas de trabalhar e onde é que gostarias de chegar?
Gostava muito, mas mesmo muito, que as pessoas ouvissem a minha voz. A maneira, talvez, sei lá, como transmito a minha voz, as informações, ou seja, ser uma boa companhia para alguém que esteja no carro e que diga, uau, quem me dera ter esta voz, tal como eu penso o Hélder, não é? E sim. Falaste ainda agora outra vez do Hélder Tavares e eu vi no teu LinkedIn que gostas de aprender com os outros e ouvir diferentes perspectivas. Quais são os principais ensinamentos que já retiraste deste ouvir e aprender com os outros? Há uma coisa especial que tenhas retirado? Sim. Até que te ajuda Sim. no teu futuro? Eu fiz mais uma entrevista no Sporting Tours, um senhor muito mais velho, que teve um percurso no Sporting Tours. Ou seja, Torres Vedras é uma cidade muito pequena e o Sporting Torres parece que não tem imensas histórias. O senhor já era mais velho, já não me recordo o nome dele. E acho incrível a maneira como ele estava a falar, não é? A maneira como ele estava a dar vida à história que ele viveu na altura e gostei muito. Gostei muito de ouvir, gostei muito de o entrevistar, não é? A perspectiva diferente que ele teve a fazer uma comparação do Sporting Torres antigamente e atualmente, porque antigamente, não é, os desportos não têm nada a ver como hoje em dia, não é? As tecnologias, o futuro está sempre a evoluir, e as tecnologias também, e sim, gostei muito de o ouvir e de o entrevistar. É por isso também que ouves muita rádio para aprender com os melhores? Sempre. Temos sempre que aprender. Como estavas a dizer, e bem, o mundo está em constante evolução, as tecnologias cada vez mais e com maior impacto em todos os campos. Estás preparada para lidar com isso? O jornalismo mudou muito nos últimos anos com a parte digital. Estás preparada para isso? Temos de estar sempre preparados. Eu estou sempre pronta para tudo. Olha, recorrendo aqui outra vez ao LinkedIn, que eu andei a... Fazer umas pesquisas. Exato, a buscar, exatamente. Fez muito bem. Tens lá uma pergunta que diriges a outras pessoas, não é? Não em específico, mas que eu vou agarrar nela e dirigir a ti, que é o que tens aprendido no mundo da comunicação. Tanto. E ainda tenho tanto que aprender. Ainda está aqui tantos pontos de interrogação. O que é a comunicação, não é? A comunicação é incrível, é um mundo muito abrangente. E eu sou muito grata por ter escolhido este curso e ainda tenho tanto que aprender. Para mim, a comunicação tem que ser algo simples, em que eu transmita a mensagem e o outro perceba de uma forma simples, não é? Sem fazer muito ruído e que me percebam e que eu o perceba, mas de uma forma assim muito simples. O jornalismo é um mundo aliciante, mas também, por outro lado, também é muito exigente. Muito. Estás mentalizada para isso? Tenho medo porque nós tivemos uma jornalista como convidada, a Patrícia, que trabalha na NAU. Ela deu-nos uma palestra e disse mesmo que o mundo do jornalismo não é nada fácil. E assusta-me um bocado, como é óbvio, mas a vida é disto, não é? Portanto, por que não arriscar, por que não aprender, por que não podemos estar a ouvir dos outros, e não faças isto porque isto é super difícil, não vais para jornalismo porque tu não vais conseguir. Ok, mas vou tentar, não é? Claro, sim. Portanto, preparada para levantar-te sempre que caís, um provérbio japonês que tu gostas muito, né? Se caís 7 vezes, Levantas levantas 8, 9, 10, 11, Exatamente. as vezes que forem necessárias. Que significado é que isso tem, este provérbio, neste caso, para muito, ti? tanto a nível pessoal, muito. A nível escolar, este provérbio eu levo sempre e vou sempre levar para a minha vida, porque nós estamos sempre a cair, parecendo que não é? Nós somos humanos, não somos perfeitos, somos mesmo imperfeitos. Eu já caí tantas vezes, já me levantei tantas vezes, mesmo que não tenha forças, eu às vezes não sei onde é que vou buscar essas forças. A sério, eu já caí imensas vezes. E é isto, nós temos que levar para a vida. Caíste, opa, levanta-te. A vida é um mundo, por amor de Deus, não caiam e depois fiquem, ai meu Deus, não vou fazer nada, vou morrer e vou ficar por aqui. Não, por amor de Deus, somos jovens, toca a andar. A vida é um mundo, bora, caíste, levantaste.
E é isto, é um provérbio que acho que toda a gente devia levar isto. E já mesmo tiveste para a alguma vida. grande queda? Apesar de seres uma jovem, né? Imensas. E ainda tenho tanto por cair que eu até às vezes tenho medo. É assim, eu não tenho medo de dizer que já chumbei 7 ou 8 vezes no código. Como é que isso foi? É vá, isto é mesmo para rir, não é? Eu desisti, ia às aulas e não ia às aulas, e depois a minha mãe, pá, vai às aulas, eu, pá, não quero, estou sempre a chumbar, sempre a gastar dinheiro nisto, o que é Mas que eu estou era a os sinais, fazer? era as regras, o que é que te metia confusão? Oh, pá, nem sei, Paulo. Ou era tudo? Olha, hoje em dia Mas Hoje já- é dia aqui, hoje é dia 4. Só Hoje é sei que estou quase a fazer 3 anos de carta. Portanto, está tudo Já bem. passou, não é? Eu acho que era mais a interpretação, sabes? Aquilo tinha umas rasteiras. Era complicado. Mas lá consegui. já passou. Olha, e tens medo de alguma vez não te conseguir levantar? Se tenho medo de alguma vez não me conseguir levantar, tenho. Claramente que tenho. Mas o pensamento é esse. É levantar, cair. Cair, levantar E olhar para a frente. e olhar para a frente. Exatamente. Samara, tu tens ascendência angolana, certo? Sim, Tens familiares lá, já não tens? tenho. Sim? Tenho muita família lá angolana, tenho E que é ir lá onde? visitar Angola. Não me perguntem onde porque eu nunca sei. Mas que famílias, quem é que lá tens? Tenho lá os meus avós, Ok. os meus primos. A minha família é muito grande. É muito grande. Cá em Portugal tenho, mas muito pouco. Mas tu nasceste cá, ou não? Nasci cá, sou portuguesa, Ok. mas sim, tenho descendência angolana, mas também sou angolana. Tenho dupla Ok, nacionalidade. ok. E vais lá? Não, já não vou. Eu não fui, a última vez que estive em Angola foi com 6 ou 5 anos, já não me recordo nada. Não. Mas está para breve. Está para Ok. breve. para ir lá. E como é que costumam comunicar? Ou seja, é por telefone, é por agora com as Sim, novas tecnologias, é mais WhatsApp, fácil, não é? FaceTime, mensagens, sim. Família também é algo que é muito importante para mim. Gosto muito da minha família. Ok, portanto, os teus pais vieram para cá, foi isso? Sim, para cá trabalhar? sim. A minha mãe saiu lá, já, não me recordo a data que ela já me tinha dito. É imigrante, hoje em dia já é portuguesa, não é? Ou seja, a minha mãe, para mim, é uma inspiração. É uma mulher mesmo muito batalhadora. Nunca lhe disse isto, mas ela Estás a Mas ela vai aproveitar, ouvir ela isto. vai ouvir. é Mas- mesmo. Ok. E tens alguma recordação de Angola ou não? Não tenho, como nasci cá, não tenho. Ok. Portanto, tu vives em Torres Vedras, certo? Como é que é viver lá? É menos confuso do que aqui em Lisboa, não é? Odeio confusão. Mas eu costumo dizer que sou alfacinha. É? Como é que eu ia dizer? Eu gosto de Torres Vedras, é uma cidade muito porreira, cidade do carnaval, não é verdade? Gostas de carnaval? Não muito, já gostei mais quando era. Não desgosto, é sempre um sítio bom para conviver, não é? Para estar com os amigos. Torres Vedras para mim vai ser sempre a minha cidade de coração. Eu gosto muito de Torres Vedras, apesar de ser uma cidade super calma, não é? Quando venho para Lisboa, super agitado, mas também já estou habituada. É incrível. Portanto, é o teu refúgio. Eu tenho lá a minha adolescência, a minha infância, jovem adulta, não é? Agora, a minha vida sempre foi lá. Não quero que seja sempre lá, que eu também quero sair de lá, não é? Mas sim, é uma cidade pequena com boa gente. Gosto muito de Torres Vedras. Portanto, não és grande fã de carnaval, calculo que também não seja de mascarar. Detesto não é a mascarar. tua- Não gosto. Há bocado estavas a falar que fizeste um estágio do STESP no Sporting Clube de Torres Vedras, Torres. exatamente. Por algum motivo especial, ou seja, calhou, foste tu que quiseste, como é um clube desportivo, tem alguma coisa a ver com isso? O desporto. O desporto é algo que também está sempre ligado a mim. Primeiro porque os meus irmãos hoje em dia praticam o basquete e eu quando era miúda também pratiquei o atletismo. Sempre gostei do atletismo. Hoje em dia estou no Muay Thai, uma arte marcial, Portanto, gostas de dar socos e pontapés, é isso? quando me chateiam. Estou brincando, só no saco. Mas gosto. O meu coordenador, o professor Rui, é que decidiu, ele disse, olha Samara, tenho um estágio perto de ti, não sei o quê, tens interesse? Eu queria estagiar numa agência na altura, porque era completamente diferente, assim, queria já ganhar a estaleca de trabalhar numa agência, que dizem que também é super difícil. E pronto, o setor não tinha qualquer resposta, pronto. Fui para Torres e, sim, foi só mesmo o professor Rui que me indicou de estar lá. Ok. Também gostas de passear junto ao mar, não é? Dá-te o Adoro. quê? A sensação de liberdade, é isso? O cheiro a maresia, pisar na areia, pensar na vida, o
silêncio, ouvir o som do mar. E tens ali a Gosto praia, muito. praia de Santa Cruz, não é? Que é Sim, relativamente perto. mas não é? gosto mais de Ericeira. É? Também gosto de isso. Olha, dedicas muito tempo à leitura? Agora sim, Alguma área específica? Romances, biografias? O que é que tu gostas de mais ler? biografias, adoro biografias. Estou a acabar de ler um livro da Viola Davis, Encontrar-me. É um grande livro. Uma grande atriz, uma referência para o pessoal que é negro, não é? É incrível. Olha, porquê True Stories of Black People? Porquê em específico? Porque os negros, não é? A minha descendência, não é? Parece que não. Os negros tiveram uma vida complicada. Foi duro. E hoje em dia ver histórias disto magoa-me. Magoa-me muito a maneira da escravatura. É algo que não consigo ver até ao fim, porque é triste, não é? Felizmente já não passaste por isso. Mas né, os meus antepassados faz parte. Gosto muito de ouvir estas histórias e vai ser sempre. E esperar que não se volte a repetir, nem nada parecido, não é? Esperemos que não. Samara, vamos aqui um bocadinho até ao futuro, pode ser? Claro. Vamos. Mete medo, mas vamos. Não, se fosse possível tu ires até ao futuro, viajar até ao futuro, uma máquina do tempo, por exemplo, perguntarias alguma coisa ou pedirias algum conselho à Samara daqui por 20 ou 30 anos, por exemplo? Pergunta tão difícil. Que pergunta é que faria? Conseguiste realizar todos os sonhos que tinhas em mente? Será que essa menina vai conseguir aquilo que quer para o seu futuro? Trabalhar na rádio? Abrir o seu próprio negócio? Ter filhos? Eu quero ter 3 filhos? Opá, não sei. Tanta coisa. Muito bem, acho que é uma boa pergunta para fazer à Samara do futuro. E se pudesses ter um superpoder, qual é que tu escolherias? Acabar com a guerra. Acho que a guerra é algo que é muito triste, não é? E o que se está a passar, nós estamos cá em Portugal, não é? Mas o que o Putin está a fazer, o que se está a passar em Gaza, o que aconteceu, foi algo muito, muito triste. Acabava com a dor daquelas pessoas e, pá, não têm casa, miúdos a passarem fome. É algo que me magoa bastante. Eu sou uma pessoa muito empática. E a guerra, quando eu olho para a televisão, vejo as notícias e vejo aquilo de miúdos a passarem fome, super magros, não é? E magoa muito. Gostava muito de acabar com a guerra, sim. Bonito. Mudarias alguma coisa na tua personalidade? Muito. Eu tenho muitos defeitos, que faz parte. Um deles? Que pudesses mudar, se conseguisses? Não gosto de ouvir a opinião das pessoas. Sou muito teimosa. Ok. Mas és muito extrovertida, simpática, curiosa, Carismática. carismática. Até dizes que estás numa relação séria com o Google, não é? Então, eu tive que ir ver, não é? Estamos a falar agora das campanhas, das legislativas. O Chega a ser a segunda força política, não é? Tive que perceber o que é que o PS defende, o que é que o PSD defende, não é? Portanto, Gostas de estar sempre atualizada, sempre... apesar de nem gostar de política, claro. Sim, mas é importante, É de facto, mesmo não é? importante, Exatamente, sim. exatamente. Na tua opinião, qual é a importância das redes sociais? E os perigos também? Esta pergunta é incrível. As redes sociais, hoje em dia, ajudam e não ajudam. Os perigos, há muitos. As fake news, não é? A desinformação é incrível. Como é que a desinformação hoje em dia circula nos dias de hoje. E cada vez mais, não é? E cada vez mais, e as pessoas que não têm aquela noção de não, isto não é verdade, não é? É incrível. Que isso leva para outro, desculpa interromper, leva para outro campo que é a inteligência artificial. Hoje em dia, com a inteligência artificial, que pode ser uma ferramenta, sim, por um lado uma ferramenta muito positiva, por outro lado uma arma muito perigosa. Achas que concordas com essa ideia também? Dá jeito para os trabalhos, desculpa, professores. Mas sim, é muito perigoso, muito. Tens algum ídolo? Rihanna. É? Adoro a Rihanna. E se pudesses estar com ela, o que é que lhe perguntarias?
como é que ela Diretamente, criou aquelas linhas de maquilhagem, as roupas. Eu adoro aquela mulher. É uma super mulher. Agora vai ser mãe. Gosto muito da Rihanna. Sou mesmo fã dela. E gostas de viajar também? Ou nem por isso? Gosto muito. Sim? A última viagem que fiz foi a Londres, que era um sonho, ou seja, eu queria viajar acho que foi em 2020 que o Covid veio, não é? Tinha uma viagem marcada, não cheguei a ir à viagem por causa do Covid. Depois, passado 4 anos, fui a Londres. E era já Londres que estavas a pensar aí nessa altura? Exatamente, consegui ir a Londres, gostei muito. Gosto muito de conhecer sítios novos, culturas diferentes, mas tenho mesmo que ir para Angola, sair da Europa. Alguma viagem, pronto, Londres já falaste, mas alguma viagem que tenha ficado marcada por algum motivo? É aqui ao lado da nossa vizinha, a Espanha. A minha prima comprou um bilhete de avião no aniversário, porque já há imenso tempo que não viajava. Tinha os meus 6 ou 5 anos quando fui para Angola e ela decidiu, olha, vou-te fazer uma surpresa, lá vamos viajar. Gostei, dizem que os espanhóis não são simpáticos. Opá, olha, apanhamos simpáticos. Eu não percebo, olha, gostei imenso. Já viveste alguma situação assim mais inusitada, mais caricata, que não tivesse à espera? Já. Muito pessoal. Já. Já tive mesmo muito mal, muito em baixo. Era miúda. Os loucos anos 20. Marca a todos, digo eu. Não foi fácil. Há uma coisa que se possa contar? Ou preferes manter no... Prefiro manter. Ok. Samara, tenho aqui umas perguntinhas. Mais umas. Que te vou colocar, está bem? Então, a primeira diz assim. O que aconselharias a quem quer entrar no curso? Primeiro aconselharia a irem ao site do ISEC e verificar se as unidades curriculares, ou seja, vão ao vosso encontro, não é? Não se podem inscrever num curso e ver, sim, é isto que eu quero, mas têm que verificar o porquê, se aquilo é mesmo algo que gostem. Portanto, sim, verifiquem primeiro o que está no portal do ISEC e depois inscrevam-se. Outra, qual a importância que um TESP pode ter na licenciatura? Muito. Eu tirei o TESP em Marketing Digital, agora estou a tirar Comunicação. É algo que se interliga, não é? Porque hoje em dia o marketing, parecendo que não, está em todo o lado. Portanto, é sempre mais uma valia ter um TESP e ter uma licenciatura. Mais uma. Para quem partilha e transmite informação, consideras imprescindível a formação académica? Muito. A educação é algo mesmo muito importante e eu acho que hoje em dia as pessoas deviam mesmo pensar, não é? Há pessoas que não ligam aos estudos, não é? Nem toda a gente tem que ser igual, como é óbvio, mas eu acho que a educação é algo importante e muitas vezes, obviamente, que há pessoas que não têm essa oportunidade e, como é compreensível, ainda por cima a educação é algo tão caro, não é? Mas é sempre algo mesmo muito importante apostar na formação académica, sem dúvida. Quais são as características-chave para ser um bom comunicador? Perspicaz, eficaz e... Faltou uma. Isso foi ensinado nas aulas. Vou meter... perspicaz, eficaz e quê? Epá, tinha que ser 3. Não me está a vir outra, mas se calhar simpático, não sei a forma como aborda com o outro, não é? Okay. Portanto, sim. Está bem. Estamos a terminar o ano letivo, não é? E, portanto, esta pergunta tem a ver com isso, que é como foi o primeiro ano do curso de Comunicação Global? O primeiro ano de curso em Comunicação Global foi desafiante. Foi desafiante porque... Primeiro, porque aprendi 2 ferramentas que hoje em dia dá super jeito neste mundo. E eu acho incrível quem consegue dominar estas 2 ferramentas, que é o Photoshop e o Illustrator. Eu não domino, mas o básico eu já sei. Eu não posso dizer que vou sair daqui do ISEC sem saber fazer as coisas básicas. Portanto, aquilo para ti era chinês, agora é um bocadinho... Agora já é um bocadinho a minha língua. A minha língua de uma maneira um bocado estranha, mas é a minha língua. Eu quando não sei algo, eu acabo por ir sempre ao YouTube. Portanto, eu aprendi
a trabalhar com o Photoshop e o Illustrator. Portanto, foi desafiante. Mais uma pergunta que é, onde te vês a trabalhar daqui a 10 anos na área da comunicação? Estas perguntas. É assim, tal como sabem, tal como eu referi, eu gostava muito de estar na rádio, mas também um grande sonho era, sem dúvida, abrir uma marca minha. Portanto, Mas na área da comunicação. a moda também é comunicação, não é? Sim, Parecendo que não, a maneira como nós nos vestimos já é uma comunicação. Portanto, olha, eu não sei esta pergunta, mas é isso, já respondi. Ok. E a última é, qual tem sido a melhor parte da licenciatura em comunicação global? Estar com pessoas que gosto. Conheci pessoas incríveis, principalmente nas aulas do professor Mário, de laboratório TIC. Nós ajudamos todos uns aos outros. Eu não sinto que haja rivais ali dentro naquela sala de aula. O que Portanto, acaba por ser uma família. uns sim e outros não. Ou seja, eu tenho mais afinidade com uns mas com os outros, mas eu dou-me bem com toda a gente e gosto de toda a gente. Atenção, mas acaba sempre... Ou seja, nós ajudamos uns aos outros. Olha, eu não percebo nada desta ferramenta. O professor Mário às vezes é só um e há uma pessoa que sabe, que consegue ajudar. Ok, é assim, assado. E é incrível, sim. Estavas há bocado a falar na moda, é uma área que te fascina? Muito, É? muito. Gostava muito de abrir uma marca minha. Quem sabe no futuro. Quem sabe, exatamente. Olha, quando não estás... também trabalhas, não é? Quando não estás a trabalhar, quando estás a estudar, o que é que gostas de fazer? Os tempos livres? Adoro ler, adoro ouvir música, adoro estar com as minhas amigas, adoro passear, mas adoro também ver filmes. E filmes verídicos. Aqueles filmes mesmo que fazem sentido à minha vida, que aprendo alguma coisa. Porque aprendo sempre alguma coisa com algum filme. E dou uns chocos no saco. Ainda bem que eu estou aqui ligeiramente. Para quase terminar, não para terminar, mas para quase terminar, umas perguntas que eu coloco sempre, que é umas perguntas também muito diretas, que é uma comida que tu aprecies. Moamba de galinha. Eu sou angolana. Sim, não é? Eu sou angolana. E uma bebida. Uma bebida mojito. Um filme, ou uma série, ou ambos, se quiseres. How to Get Away with Murder, da Viola Davis. Uma série muito boa. Um filme... Tenho tantos, mas agora não me está a ocorrer. Mas o filme do Justin Timberlake, Amigos Coloridos. Ok. Tipo de música? Tens algum tipo de música que gostes mais? Eu tenho vários tipos de estilos de música. Ouço trap, rap, hip hop também, que Kizomba faz parte, né? Um R&B, anos 2000, adoro esses sons. E sim. E músicas nigerianas, assim, o Burna Boy, o Wizkid. E algum cantor ou banda preferido? Cantor mesmo é Rihanna, assim, banda não há. Uma cidade? Uma cidade, Roma. Gostava muito de ir a Roma. Está nos planos. Tá. Ok. Praia ou campo? Complicado. Mas praia. E cinema ou teatro? Cinema. E acordar cedo ou dormir até tarde? Acordar cedo. É de manhã que se começa o dia. E o que te faz rir? O que me faz rir. Ver bem os meus. Estar bem com os meus. Estar viva. E se os meus também estão bem, eu também estou bem. E o que te faz chorar? Coisas mínimas. Quando não consigo fazer uma coisa, fico irritada, começo a chorar. Ok, Samara, eu disse que era quase terminar, porque mesmo para terminar, e sendo tu uma aluna de comunicação global, vou dar a oportunidade de me fazeres uma pergunta a mim. Sério? Uma pergunta. Ai, não estava nada à espera. Uma pergunta que lhe faça, calma. Mas pode ser uma pergunta O que tu quiseres. que eu quiser. O que é que o Paulinho diria ao Paulinho de há 10 anos atrás?
diria para nunca desistir dos sonhos, por muito difíceis que eles sejam, nós temos sempre tentar agarrá-los. E que, apesar de todos os obstáculos que nós temos ao longo da vida, e que são muitos, e todos nós temos, há que encontrar forças para os conseguir contornar, porque nós só temos uma vida, né, e temos de aproveitá-la ao máximo. Isso eu diria, aproveitar a vida ao máximo. Gostei, obrigada. E chegamos assim ao fim deste episódio. Obrigado a quem nos acompanhou. Um obrigado muito especial à Samara. Obrigada eu.